Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Qual é a fonte do prazer de Bispoeta? Qual é a fonte do prazer? Amor? Comida? Oração? Filhos? Bebida? Uma canção? Ou a solidão de escrever? Existem outras fontes que aquecem o peito, cada qual do seu jeito, porque somos diferentes. E aqui, neste poema, eu tenho duas situações que eu gostaria de destacar. Uma delas é a questão de escrever. Porque as pessoas têm diversas paixões, como eu disse, que são paixões diferentes. Às vezes uma pessoa adora futebol, outra adora passear, por exemplo. A minha paixão é escrever e a língua portuguesa. E essa paixão vocês precisam descobrir em vocês. Vocês precisam descobrir qual é a sua paixão. O que você faz com mais paixão? O que você faz apaixonadamente? Se for escrita, parabéns, porque estamos na mesma sintonia. Se não, descubra qual é a sua paixão e vá atrás dela. Bem, eu vou fazer um convite para você que acompanhou até aqui essa recitação e essa primeira explanação. Acompanhe a nossa teleaula de hoje, que fala do verbo em sua 11ª parte até o final, e você poderá compartilhar conosco, você poderá socializar conosco diversas informações muito importantes. Vamos lá? Agora nós vamos para a letra B. Se vocês quiserem saber qual é a letra A, vão ter que acompanhar pelo módulo anterior. No segundo, um sistema secundário que alude à determinação do tempo temporal dentro dos espaços de tempo. A categoria da perspectiva secundária. A este sistema correspondem formalmente as formas perifrásticas de ter, que corresponde ao verbo haver, mais particípio e verbo auxiliar, de preferência com ir, mais infinitivo. Letra C. No terceiro, um sistema terciário que alude à definição de valores aspectivos especiais para cada ponto de tempo, as categorias de visão, fase e, em parte, resultado. Formalmente, este sistema coincide com outras diversas locuções verbais. Cantaremos é uma forma verbal porque exprime uma ação ou processo, a de cantar, exercida, referência à voz, pela primeira pessoa, referência à pessoa, do plural, referência ao número, do presente, referência ao tempo, do indicativo, referência ao modo. Não se preocupem, não se assustem, porque nós vamos tratar detalhadamente de cada uma dessas nuances aqui, o modo, tempo, número. Vamos ver aqui as pessoas do verbo. Geralmente, as formas verbais indicam as três pessoas do discurso para o singular e o plural. Quais são elas? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa, terceira, todas do singular, e as pessoas do plural. Primeira, segunda e terceira do plural. Quais são elas? Eu, tu, ele, para o singular, nós, vós, eles, para o plural. E aqui eu coloquei propositalmente esse verbo cantar, destacando, vocês vão observar que essa partícula que ficou em destaque aqui em preto, é sempre a mesma, é sempre igual. Cante, 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 até o final aqui. O que vai mudar aqui, nesse que é o presente do indicativo, do modo indicativo, o, as, a, amos, as, ão. E aqui nós já estamos aprendendo uma lição excelente. Por quê? Nós colocamos aqui um verbo que é um verbo regular. Nós vamos tratar também detalhadamente de verbos regulares posteriormente. Todos os verbos regulares têm a mesma forma de conjugar de acordo com essas desinências aqui.
Então, todos os verbos regulares vão se conjugar da forma como se conjuga o verbo cantar. Agora, eu canto, tu, cantas, ele, canta, nós, cantamos, vós, cantais, eles. cantam. E se nós mudarmos aqui, se em vez do verbo cantar, nós colocarmos o verbo falar? A desinência aqui, a partícula vai ficar sempre o fal, para todas elas. Que é aqui o falar, que eu coloquei aqui, tirando a desinência da primeira pessoa. Vamos ver como fica o verbo cantar, se fica diferente. Eu, falo, tu, falas, ele, fala, nós, falamos, vós, falais, eles. falam. O que mudou? Mudou apenas essa partícula inicial. Aqui, em vez do cante, ficou o fal. Tudo bem? Porque são dois verbos regulares. E aqui eu coloquei uma lista de alguns verbos que também são regulares. Também seguem o paradigma da conjugação do verbo cantar para o presente do indicativo. Do modo indicativo, tudo bem? Depois, se vocês quiserem testar com esses outros verbos, vocês vão observar que segue o mesmo paradigma. Tudo bem? Depois vocês podem fazer o teste. Agora vamos fazer uma pausa para a água. E não se esqueçam de continuar tocando no sininho para receber as notificações, se inscrevendo no canal, isso é muito importante. Continuem dando as suas opiniões, fazendo as suas sugestões, e nós vamos responder as sugestões, vamos incluir os temas nas aulas sempre que possível. Prosseguindo. Os tempos do verbo são: A. Presente, em referência a fatos que se passam ou se estendem no momento em que falamos. Agora eu canto, como nós já vimos aqui anteriormente. B. Pretérito, em referência a fatos anteriores ao momento em que falamos e subdividido em imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Nós trataremos detalhadamente de cada um deles no decorrer das nossas teleaulas. Cantava, imperfeito. Cantei, perfeito. Cantara, mais que perfeito. E esse cantara, que é um verbo que soa estranho para os nossos ouvidos, corresponde ao tinha cantado ou havia cantado. Aí sim fica mais parecido com o que nós estamos acostumados. Mas pode ser possível usar cantara também, cantara. Tudo bem? Ontem eu cantara. Nós vamos tratar também detalhadamente desses assuntos nos próximos módulos. O C corresponde ao futuro, em referência a fatos ainda não realizados e subdivididos em futuro do presente e futuro do pretérito. Cantarei corresponde ao futuro do presente e cantaria, futuro do pretérito, que implica também a modalidade condicional, conforme abaixo. Os modos do verbo são conforme a posição do falante em face da relação entre a ação verbal e seu agente. A. Indicativo, em referência a fatos como verossímeis ou tidos como tais. Canto, cantei, cantava, cantarei. B. Subjuntivo, é outro modo de conjugação verbal, que também pode ser chamado de conjuntivo, em referência a fatos incertos. Talvez cante. Se cantasse. Tem até um poema muito famoso do Carlos Drummond de Andrade. Se você cantasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. Vejam que é tudo no condicional. Se. Isso indica uma situação condicional. E vamos aqui para o C condicional, em referência a fatos dependentes de certa condição. Cantaria. D. Optativo, em relação à ação desejada pelo agente. E viva eu cá,
nessa terra sempre triste. Aqui, o mestre Bechara destacou um verso do Camões, de um dos poemas épicos de Camões. Imperativo em relação a um ato que se exige do agente. Cantai. É quando o imperativo significa quando nós damos uma ordem. Sente, vá, fique. São todos verbos nesse modo imperativo que determinam, que indicam uma ordem. Bem, estamos encerrando mais esse módulo. Espero que vocês tenham gostado até aqui. O verbo, como eu disse já em módulos anteriores, é muito importante na construção dos períodos, porque é pelo verbo que nós vamos definir se um período é simples, se um período é composto. Nós vamos ver tudo isso detalhadamente nos próximos módulos. Bem, se quiserem me localizar nas redes sociais, é só digitar tudo junto, Bispoeta no Google, Bispoeta, e com facilidade vocês conseguirão me identificar em todas as redes sociais das quais eu participo. Bem, sejam muito felizes e tenham uma boa tarde.